No último programa, eu trouxe, por exemplo, o assunto do Jeff Bezos, que é dono do Washington Post e é dono da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, e ele proibiu o Washington Post, o jornal, de novo, dele, proibiu que o jornal apoiasse a Kamala Harris nas eleições americanas e quebrou uma tradição de quase 50 anos. Então, no início dessa semana, depois do nosso programa, o Bezos publicou também um editorial sobre o qual ele chamou de uma verdade dura. Está escrito aqui, uma verdade dura. Os americanos não confiam nos veículos de mídia. Repito aqui, não é o Paulo Figueiredo que disse que o jornalismo profissional morreu e ficou... Mas você está dizendo que o jornalismo profissional morreu? O Jeff Bezos está dizendo que o jornalismo profissional morreu. Morreu porque os americanos não confiam mais na mídia. O Jeff Bezos está dizendo. E esse é o ponto principal do editorial. A queda da credibilidade da imprensa. Ele já começa o artigo citando uma pesquisa do Gallup, um instituto de pesquisa, que alerta justamente sobre isso. Números. Segundo essa pesquisa, e uma versão dela está no meu curso Fim da América, a população americana confia menos em jornais, televisões e rádios do que em político. Vejam esse gráfico. Esse gráfico é absolutamente impressionante. Ele não vai ter vantagem botar ele na tela inteira, né, Bruno? Porque ele é um chat vertical. Mas vejam o seguinte, isso é muito bacana. Confiança dos americanos. Eu vou entrar aqui um pouco no detalhe aqui. Governos locais. Nos Estados Unidos, os governos locais são os pequenos municípios, é o político que ele elege, é o xerife da cidade, são as pessoas ali que ele elege pertinho dele. 67% das pessoas confiam nos governos locais. Governos estaduais, ou seja, 67, 2/3 dos americanos, é bastante gente. Governos locais, 55%, a maioria dos americanos acreditam nos governos estaduais. Confiança no povo americano como um todo, quando significa cometer julgamentos sobre o nosso sistema democrático, sobre os assuntos que o país enfrenta. É a confiança na vontade popular, essa que a gente vai mostrar aqui que o Barroso, a Kamala Harris, o Biden odeiam. A gente vai falar sobre isso. 54% dos americanos acreditam nisso. O poder judiciário dos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, 48%, quase metade dos americanos ainda acreditam no seu sistema judicial, em queda. Em queda. Homem e mulher na vida política, 46%. A capacidade do governo federal de lidar com problemas internacionais, 43%, já vai caindo. O trabalho do poder executivo do presidente, não é um presidente específico, é a presidência como um todo. 40% dos americanos confiam. Olha como está caindo. A capacidade do governo federal de lidar com os problemas dos americanos, 37%. O poder legislativo, 34%. E aí, dessa pesquisa do Gallup, o item que a instituição democrática na qual o povo americano menos confia, é a mídia. Onde só, segundo a pesquisa, 31% dos americanos, 3 em cada 10 americanos confiam na mídia. E esse número não está quebrado aqui. Quando você separa entre esquerda e direita, e eu detalho muito isso aqui no meu curso, quando se separa entre esquerda e direita, isso cai à direita, conservadores ou pessoas que se alinham como republicanos, menos de 10%, 8%, 8 em cada 100, menos de 1 em cada 10. Significa que você pegar uma mesa com 10 pessoas, é provável que não haja nenhuma que confia na mídia americana. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos, mas ainda mais importante do que eles é o meu curso.
Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa é, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Isso é absolutamente impressionante. As pessoas confiarem nos políticos mais do que nos jornalistas é inacreditável. Deixa eu contar uma história para vocês. E, de novo, tudo isso está muito detalhado, tem um módulo inteiro com 10 aulas no Fim da América que se chama A Morte do Jornalismo. Mas eu vou contar algumas coisas interessantes para vocês. Até a década de 80, a figura com maior credibilidade no país era um jornalista chamado Walter Cronkite. Eu já falei desse cara várias vezes, é um cara que, se vocês procurarem, ele é o cara que tem... Se o Bruno botar no Google aí uma imagem do Walter Cronkite, se botar aqui na tela, as pessoas vão reconhecê-lo, porque ele virou meio que o arquétipo do que era o jornalista de televisão. Ele é o cara que narra o pouso do homem na Lua, a morte do JFK, a guerra no Vietnã. Esse era o Walter Cronkite, o chamado de Tio Walt. Nós tem 2 grandes Tio Walts nos Estados Unidos, o Tio Walt Disney e o Tio Walter Cronkite. Esse cara era um homem de maior credibilidade no país. Ele apresentava uma espécie de jornal nacional, digamos assim, né? Chamava CBS Evening News. Pensem o seguinte, os nossos pais, e talvez você que está nos assistindo, eu tenho muita audiência um pouco mais velha que eu tenho 40, né? Ó o Walter Cronkite aqui. Esse Tio Walt, que cara simpático, né? Ele apresentava o CBS Evening News e tinha uma coisa muito interessante. Deixa ele um pouquinho aí, Bruno. O CBS Evening News, por causa das regulações federais, ele era um jornal que ele tinha que ser isento. Porque Deixa ele aí, deixa o Tio Walt aí. Como o jornalismo daquela época, ele era transmitido pelas vias de transmissão, né, de rádio e de televisão, a lei de radiodifusão dos Estados Unidos dizia que o mesmo tempo tinha que ser dado para uma cobertura com a visão, digamos assim, mais à esquerda do que para a direita. E os fatos tinham que ser apresentados de forma imparcial e as 2 versões comentadas de forma ao mesmo tempo. Era uma lei. E o CBS Evening News era feito... Eu acho que a imprensa sempre teve um viésinho de esquerda. E quem criou essa regra, olha que interessante isso. Quem criou essa regra foi o Roosevelt, que era muito de esquerda, talvez o presidente mais à esquerda que os Estados Unidos tenha tido, mais do que o Obama, mais do que o Biden, o Franklin Roosevelt, não Theodore Roosevelt. Ele criou essa regra porque os donos de televisão na época televisão e rádio eram todos de direita. E ele tinha medo de que, se houvesse liberdade, eles fossem promover o conteúdo como um conteúdo só de direita. E como eles queriam a versão da esquerda também, eles criaram essa lei para equilibrar o jogo. E o que aconteceu foi que toda a ideia de jornalismo isento e imparcial na televisão é copiada do jornalismo americano. O Jornal Nacional é uma cópia escarrada na sua versão original, ali, Sérgio Chapelain e Cid Moreira, né? É uma cópia escarrada do CBS Evening News. O Roberto Marinho era muito conhecido por copiar tudo que os americanos faziam, né? Os programas eram muito assim. Silvio Santos fazia muito isso também. Então, era por isso que você tinha um jornalismo isento. E qual é o meu ponto aqui da época do Tio Walt? Você tinha uma imprensa, primeiro, do homem mais confiável dos Estados Unidos, uma pessoa que todo mundo reputava como um cara de confiança, apresentando um jornal com os 2 lados da notícia, que todo mundo tinha acesso ao mesmo jornal. O americano médio chegava em casa, 80% da audiência ligava, o papai ficava lá, ligava a sua televisão na poltrona, né, a mamãe vinha ali fazer o jantar e tal, e depois o papai assistia o jornal enquanto as crianças ficavam brincando, né, a ideia do sonho americano da década de 50. E a sociedade foi assim até os anos 80. Eu me lembro que o meu pai falava assim,
Meu filho, peraí que vai começar o Jornal Nacional, silêncio. Aí tá aquela chamada que existe até hoje, Jornal Nacional, meio que todo mundo tinha que calar a boca para ver o que vinha no jornal. Porque as pessoas esperavam um dia inteiro para ter acesso à notícia. E aí tinha acesso a uma notícia equilibrada, imparcial, com acesso aos dois lados, e todo mundo tinha acesso à mesma informação. Fast forward, né? Avançamos e estamos em 2024. Nós temos uma imprensa absolutamente sem nenhuma credibilidade, que desistiu completamente da imparcialidade, e as pessoas de direita não assistem sequer os mesmos fatos das pessoas de esquerda. Então, você que assiste Paulo Figueiredo Show não vê a Globo, e quem tá, ou vê muito pouco a Globo. E quem está na Globo nunca, às vezes, ouviu falar sobre o Paulo Figueiredo. Não tem como haver diálogo entre essas pessoas, porque elas não têm acesso sequer aos mesmos fatos. Então você sai de uma sociedade de centro, com uma opinião homogênica, para uma sociedade onde cada um pensa o que, assim, uma salada. E se você somar isso ao problema real dos algoritmos das redes sociais, que só mostram para você o conteúdo que você quer ver, está roubado. É impossível você ter uma visão equilibrada de mundo e o diálogo e a tal da democracia. Quando as pessoas falarem para você a discussão está muito polarizada, eu estou explicando para você por que a discussão está muito polarizada. E, de novo, eu explico isso em detalhes e por que a democracia se acostumou a funcionar com uma imprensa livre e com uma imprensa imparcial. E sem essa imprensa imparcial, a democracia está colapsando. E eu explico como que a esquerda capturou os veículos de mídia para isso acontecer. Que isso não foi à toa. Houve uma razão mercadológica do broadcasting virar narrowcasting, mas houve também uma razão dos donos do mundo. Se eu disser para você que hoje 6 grupos controlam 95% da audiência americana e que desses 6 grupos, todos eles têm os mesmos donos, BlackRock, State Street e Vanguard. Inclusive a Fox News. Todos têm o mesmo dono. Você já ouviu falar nisso? Não? Torne-se meu aluno. De volta ao editorial do B, aliás, só esta semana. Só esta semana você tem para se tornar meu aluno. E se você não sabe, se você ouviu pela primeira vez o que eu estou falando agora, você não está apto para o debate público. Isso vale. Olha que interessante, eu vou abrir o meu curso para deputados e senadores numa versão presencial aqui em janeiro, em Miami. Porque se você não sabe o que está acontecendo, você não pode participar. Para de comentar. Para de comentar no chat. Você não sabe o que está acontecendo. Então, voltando ao editorial do Bezos. O Bezos dá uma versão diferente do que alguns funcionários do Washington Post, que se demitiram depois da negativa de apoio da Kamala Harris deram. Entendam, depois que o Washington Post se recusou a apoiar a Kamala Harris, eles perderam quase, o último número que eu vi foram 250 mil assinaturas. 250 mil assinaturas, mais ou menos 15% das assinaturas do jornal, em um dia. Em um dia não, sei lá, em 3 dias. E o que isso funciona? E um terço não, mais do que isso, do conselho editorial se demitiu. E eles diziam que o Bezos não queria arriscar entrar em uma briga com o Trump. Mas o Bezos diz que o objetivo é outro. É resgatar a credibilidade da imprensa. Ele escreve que os apoios dos jornais aos presidentes não mudam nada, mas contribuem para criar a percepção, que ele chama de percepção de enviesamento. E que para acabar com essa história do jornal apoiando o candidato político era uma decisão de princípios, era a decisão correta, etc. Mas é claro que o Jeff Bezos, que é um esquerdista doente, só não é igual o Mark Cuban, né? Que hoje estava dizendo que o Trump, nunca viu o Trump ao lado de mulheres inteligentes e poderosas. Tipo, aí entrou na Fox News a Kellyanne Conway ou a Kayleigh McEnany, foi a Kayleigh McEnany, para comentar o assunto. Não pense você que o Jeff Bezos acordou num belo dia querendo fazer o bem. Olha esse trecho que ele escreveu. A falta de credibilidade não é exclusividade do The Post. Ou seja, ele admite.
exceto os bostas dos jornalistas brasileiros, ninguém acredita nesta merda do Washington Post. Ele que está dizendo. Mas ele diz também, nossos jornais irmãos enfrentam o mesmo problema. E isso é uma questão não só para a mídia, mas também para o país. Muitas pessoas estão recorrendo a podcasts improvisados, postagens imprecisas nas redes sociais e outras fontes de notícias não verificadas, que podem rapidamente espalhar desinformação e aprofundar divisões. O Washington Post e o New York Times ganham prêmios, mas cada vez mais falamos apenas para uma certa elite. Cada vez mais falamos entre nós mesmos. E ele diz, nem sempre foi assim. Nos anos de 1990, nós alcançamos 90% das residências da área metropolitana de Washington, D.C. E o que o Bezos, que é um homem de mercado, um gênio de mercado, criou uma empresa que merece todos os méritos do mundo, o que ele está percebendo? Qual a intenção dele? Não é que ele percebeu que eles estavam fazendo algo antiético, que era errado transformar um jornal em uma máquina partidária, mas percebeu que as pessoas que parou de funcionar. Aquela história de que o pessoal atribui ao Abraham Lincoln a frase, né? Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo, ou todas as pessoas por algum tempo, mas não pode enganar a todos o tempo todo. E as pessoas estão abandonando a mídia tradicional e indo agora, na palavra dele, para podcasts improvisados, postagens imprecisas em redes sociais e outras fontes de notícias não verificadas. Ele fala isso na semana em que o Joe Rogan botou, sei lá, 50 milhões de pessoas assistindo a entrevista com Donald Trump. Ou seja, o problema não é o papel que o Washington Post e outros jornais têm na militância disfarçada do jornalismo. A gente botou uma reportagem aqui, uma coluna, uma reportagem do Washington Post, em que eles comparavam o comício do Trump ao Madison Square Garden com o do Hitler. Então, para ele o problema não é esse, mas a percepção das pessoas. O problema não é o golpe, é as pessoas perceberem o golpe e estarem desconfiadas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo aqui no Brasil, acho que você tem a SPC e Serasa, né? Aqui nos Estados Unidos você tem um negócio chamado Credit Score. Credibilidade você constrói. Eu tenho uma credibilidade alta com vocês, por favor me digam aqui no chat se eu tenho alguma credibilidade com vocês. Mas em geral, devo ter, porque vocês estão me assistindo, eu tenho a credibilidade alta porque eu procuro apurar as notícias, porque eu procuro ser justo, porque eu tenho compromisso com a verdade e porque eu estou nessa há bastante tempo. Aí o tempo vai passando e as pessoas olham e falam assim, porra, esse Paulo Figueiredo é um cara sério. Eu posso não concordar com ele, mas eu nunca vi esse cara ficar jogando para a plateia, não. Eu nunca vi esse cara querer manipular o povo, ele não faz tic-tac, não sei. E com o tempo você constrói uma credibilidade. E são anos para construir. Para acabar, é assim. Eu pego um cara como que eu adoro, o Alan. O Alan fala 90% de coisas maravilhosas. Aí tem 10% que ele vacila. O que acontece? Um monte de gente deixa de assistir o Alan porque não acha que o Alan é sério. Eu falo, cara, o Alan é maravilhoso. Você tem que fazer a separação. Perde a credibilidade. E tem outros caras que eu acho muito bons assim. Ali o detalhe. E você tem que ir, cara, porque esses caras enxergam, um cara como o Alan enxerga o que ninguém mais enxerga. Eu tô falando do Alan porque eu vou falar dele no programa de hoje. O Alan enxerga algo que ninguém mais enxerga. O Alan vê coisas que eu não vou ver nunca, justamente porque eu sou chato, criterioso, cético e por aí vai. Não é à toa. O Bezos diz assim no editorial. Palavras do Bezos. Deixe-me dar uma analogia. As urnas eletrônicas, é o Bezos que está dizendo, devem atender a 2 requisitos. Elas devem contar os votos com precisão. Isso é o Bezos que está falando, não é o Paulo Figueiredo. Alexandre, bloqueia o Bezos, tá? Ele que está dizendo. Elas devem contar os votos com precisão e as pessoas precisam acreditar que elas contam os votos com precisão. O segundo requisito é distinto do primeiro e igualmente importante. João, me faz um favor. Pega esse trecho que está no nosso roteiro e manda para mim separado no WhatsApp que eu vou fazer um tweet só a respeito disso. Porque é o Jeff Bezos, não é o Paulo Figueiredo. Ele continua. Da mesma forma, os jornais precisam ser precisos. E as pessoas precisam acreditar que os jornais são precisos.
É difícil admitir, mas estamos falando no segundo requisito. A maioria das pessoas acredita que a mídia é tendenciosa. Quem não percebe isso está prestando pouca atenção à realidade. Quem luta contra a realidade acaba perdendo. A realidade é uma campeã invicta. Eu concordo plenamente, exceto com a razão. Vocês estão falhando miseravelmente, não é porque as pessoas têm uma percepção errada da mídia. É porque a porra do teu jornal faz publica uma matéria comparando o comício do Trump com Hitler. Porque as pessoas estão com verde, com vermelho, azul e amarelo e branco. Porra! Porra! Ele diz com todas as letras que os jornais precisam ser precisos e as pessoas precisam acreditar que eles são precisos. Mas que eles estão falando, ele acha que eles estão falhando só no segundo requisito. Já que as pessoas acreditam que a mídia é tendenciosa. O problema para o Bezos não é o Washington Post fazer reportagem biruta, não. É que a percepção das pessoas é que está errada. É um problema de posicionamento de mercado, não é um problema de realidade. Ora, Bezos, como se disse, a realidade é invicta. Vocês que me respondam no chat. Vocês acham que a mídia é tendenciosa? Sim ou não? Vocês acham que a mídia é tendenciosa, sim ou não? Ou é um problema de percepção? Só tem gente de esquerda em tudo que é jornal, meu Deus do céu. A ex-editora de opinião do New York Times, a Bari Weiss, e mais outro que eu esqueci o nome agora, eles renunciaram porque eles não viam, mas justamente eram assuntos proibidos no New York Times. Eu pergunto para vocês, quem é a colunista de direita no Globo? O Globo já teve Olavo de Carvalho como colunista, já teve Rodrigo Constantino. Quem é hoje? A Mira Leitoa? O cara de direita na Globo News é o Joel Pinheiro da Fonseca. Meu querido Joel. Quem é o cara mais à direita da Folha de São Paulo? O ponto do Jeff Bezos é que com essa politização dos veículos de mídia, as pessoas estão indo para onde? Para os podcasts. E ele está desesperado com isso. Ele chama de podcasts improvisados, né? A gente, graças a Deus, está com uma qualidade de produção muito boa, câmera boa, luz boa, estúdio bom, microfone bom. Vocês um dia ouviram aqui a câmera para vocês verem os bastidores. Tem proteção acústica na parede, tem duas. Bota a segunda câmera aqui, Bruno, para as pessoas verem que a gente tem segunda câmera. O Bruno não usa o suficiente a segunda câmera, tem que usar mais. Ó, aqui, ó, segunda câmera, para a gente poder falar com você por outra câmera, para poder criar uma dimensão um pouco mais profunda do programa. Isso só é possível você que me apoia. Agora, você que não me apoia, fica lá vendo a porcaria da Globo News. Vai ouvir os comentários do Joel Pinheiro, porque você acha que é de graça. Você acha que é de graça. Liberdade de expressão sufocada como nunca antes. Eu avisei, expulso, censurado, minhas redes apagadas, meu passaporte cancelado, contas congeladas, exilado do Brasil, e não parou por aí. Quando Donald Trump deixou a presidência em 2021, eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos. E tudo se cumpriu. Famílias destruídas, escolas e universidades tomadas, a mídia e redes sociais manipuladas. A geopolítica global está em chamas, nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. E você está vendo o caos, mas você sabe realmente o que está acontecendo? Alguns desistiram, outros querem lutar, mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando? É tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando. Você acha que está lutando uma guerra local, mas e se eu te disser que essa guerra é global? Eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim. Mas eu não posso vencer essa guerra sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo. Eu já formei um exército de mais de 6.000 alunos. Nesse
que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil. Agora, nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização. Essa é a última turma e, portanto, sua última chance de fazer parte desse grupo. O fim da América e do mundo como conhecemos. Essa é a sua última chance de se preparar.